4. A mulher de Samaria. João 4, do 10 ao 14, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde tem essa água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. 42 diz o seguinte: E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Agradeço muito a Deus por essa passagem, uma passagem muito bonita, e eu me peguei refletindo nessa passagem o quão profunda, e o quão sentimental é essa passagem. Uma mulher que ali ela procurava água, buscava água. A Bíblia diz que ela ia à hora sexta buscar água, e ela ia sozinha. Vemos ali que era-lhe necessário passar por Samaria, como diz lá no versículo 3, no capítulo 4, versículo 3 em diante. Diz o seguinte: Deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Vemos ali Cristo que ele estava fazendo um caminho, e Cristo ele viu que era necessário entrar em Samaria. Ali ele tinha algo para tratar. Diz: era-lhe necessário passar em Samaria. Cristo sabe aonde nos encontrar. Cristo sabe aquilo que estamos passando, aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos necessitando. Foi exatamente isso que ele fez com aquela mulher. Ele foi ao encontro dela. Talvez você esteja esperando este encontro e não sabe a maneira correta de chegar até ele, ou até mesmo se encontrar com ele. Mas nós veremos que há um Deus que muda situações. Como lá no versículo 42 diz que ela disse: verdadeiramente é esse o Cristo, o Salvador do mundo. A introdução, Deus me levou até o Salmo 139, aquele que o pastor orou na introdução do culto. Para onde irei do teu Espírito? Para onde eu irei? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir no céu, ali o Senhor está. Se eu fizer do inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aqui nós vemos um Deus que ele está em todos os lugares. E com certeza o próprio Cristo, quando ele entra em Samaria, até antes disso, ele já percebeu que aquela mulher precisava de algo. Talvez você esteja como aquela mulher, precisando de algo da parte do Senhor, precisando de algo vindo dos céus, precisando de um encontro do Senhor para restaurar as suas forças. O Senhor faz isso. E o Senhor ali, ele pega e ele instrui aquela mulher, ele fala com ela, ele restaura as forças dela, e elas voltam correndo para Samaria. Na sequência nós iremos ver na passagem que os discípulos vão até o Senhor e conversam com ele. E aí o Senhor os traz uma parábola, que é a parábola da ceifa e dos ceifeiros. Vemos a ceifa como o trabalho e a igreja como os ceifeiros de Cristo, funcionários do reino. Somos isto. A igreja é isto. E vemos aqui também que o Senhor, no versículo 5 e no 6, diz o seguinte: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó.
pois cansado no caminho, Cristo, cansado, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Nós vemos aqui que Cristo, ele se cansou do caminho. Talvez você esteja cansado, cansada. É normal. É o seu corpo físico pedindo arrego. É exaustivo para aqueles que se dispõem a trabalhar verdadeiramente para o reino, para aqueles que se dispõem a estar em comunhão com a obra. É muito bonito a gente ver o trabalhar que Cristo teve na terra, o andar que ele teve, a comunhão que ele teve com os discípulos e com os pecadores. Cristo se assentou até com os fariseus. Ele não fazia acepção de pessoas. É cansativo o chamado de Deus. É puxado, é exaustivo, é complicado, mas é um Deus que restaura, é um Deus que renova. Cristo trabalhava ao ponto de se cansar fisicamente. Ele entra até Samaria e ele se assenta no poço, cansado da viagem, estava trabalhando para o reino. Tu tens trabalhado para o reino ao ponto de se sentir cansado? Ou você está com as suas forças renovadas em todos os frutos? Como nós estamos trabalhando para o reino do Senhor? Eu me pergunto isso. Na introdução da mensagem, o Senhor me levou ao seguinte tema: como você está na seara de Cristo? Como você está na seara de Cristo? Eu me pergunto isso. De qual maneira você está trabalhando para Deus? De qual maneira você está trabalhando para o reino? Ali a gente vê Jesus trabalhando. Ele não foi lá só para beber água. Ele se assentou, porque ele sabia que naquele poço alguém iria buscar água. A passagem fala que era a hora sexta. Pelos estudos, a hora sexta era meio-dia. Era sol, era árduo. Eu não vou orar, está muito cedo, está muito tarde. Cristo não fez isso. Ele foi, mesmo naquele sol estridente. No versículo 7 diz o seguinte: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Cristo precisava pedir água para aquela mulher? Ele não precisava. Ele não precisava pedir água para aquela mulher. Quantas e quantas vezes aquela mulher ela não fez aquele trajeto, chorando, triste, deprimida? Talvez você esteja fazendo esse trajeto. Mas se lá no final do seu trajeto você se encontrar com Cristo, vai valer a pena. Se o trajeto que você faz é cansativo, é árduo, é doloroso, e lá no final da rua que você anda, no final do trajeto que você trilha, você se encontrar com o dono da fonte, vai ser gratificante. Há um Deus que vai ao seu encontro, mas há um Deus que espera você ir ao encontro dele. Foi o que aconteceu nessa passagem. Ele podia ir bem no caminho, ele conhecia, ele sabe de todas as coisas. E Cristo pede água, dá-me de beber. De qual maneira você tem buscado água? Você tem buscado água chorando? A igreja, o nosso poço. Você tem buscado água sorrindo? Cansado, exaustivo, exausto, triste, cabisbaixo. Há os dias bons, mas há os dias que a gente vai buscar água chorando. Era o que estava acontecendo com essa mulher. E Cristo fala: dá-me de beber. Ele pediu a ela água. Se Cristo te pedisse água, qual o tipo de água que você teria para oferecer a Ele? Água limpa? Água boa? Da onde você tem buscado água para saciar a sua sede? Há um poço. A gente vai ver que poço é esse. Você tens matado a sede de Cristo? Quando Cristo te pede água, me dá um pouco de água. É a água de um bom poço que você está tirando para Ele? Ou é a água de um poço que está contaminado? Água cristalina, água pura. Quando você vai beber uma água, você olha o copo.
se não tem um farelo, uma sujeira, ou se o copo está com café, você passa água para lavar ele. Deus gosta de água limpa. Aonde você tem se saciado? Qual que é o poço que você tem buscado água? Glória a Deus. Há um Deus que tem um poço. Há um poço de Deus. No versículo 8 diz o seguinte: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então ali ele estava sozinho com aquela mulher. Ele tinha intimidade. Ele sabia penetrar no mais profundo sentimento humano. Até o coração mais empedrado ele consegue penetrar. Até o coração mais duro, até aquele que não consegue sentir o Espírito Santo, ele entra lá nas profundezas e ele renova. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber água, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não comiam com os samaritanos. Bonito ver isso. Deus não ama o seu pecado, Deus não ama o seu erro, Deus não ama a sua falha, mas Deus te ama. Aquela mulher ali, ela era uma mulher falha, ela era uma mulher errada aos caminhos terrenos e aos caminhos celestiais. Mas o que Cristo faz? A espera, acolhe, a restaura. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Você pode vir do jeito que você está, da maneira que você está, sujo. Ele te limpa, ele te renova. E Isaías diz o seguinte, irmão Mara: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, um tom alaranjado, eles se tornarão branco como neve. Você pode estar sujo, todo imundo ou imunda de pecado, eles podem se tornar brancos, você pode se tornar alvo. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã, como a branca lã. Naquele louvor que louvamos na Santa Ceia: eis nessas chagas purezas para o maior pecador. Até as chagas dele havia pureza. Até a saliva que ele mistura com terra é capaz de curar. Agora você imagina você ir até ele e ele estar ali te esperando. O Senhor nos espera. Podemos estar tortos, errados. Há tempo para se arrepender, há tempo para se renovar, para se moldar. Glória a Deus. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é este que te diz: dar-me de beber? Se você conhecesse quem está te pedindo água, era o que Cristo estava fazendo, falando: era tu quem me pediria, e eu lhe daria água viva. Água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Onde, pois, tem esta água viva? Você sabe onde encontrar esta água viva? A água dos céus. Muitos sabem aonde encontrar essa água. Muitos a encontram. Muitos bebem dela, uma água boa. Outros preferem buscar água em qualquer poço. Não busque água em qualquer poço. Busque água no poço daquele que tem águas vivas para te dar, águas dos céus. Se você pedir a Ele, Ele lhe dará desta água viva. Foi o que o Senhor disse. Perceba que ali era uma pecadora. Cristo não estava olhando ali os pecados dela. Se você me pedir, eu te dou. E que água é essa? No versículo 12 diz o seguinte: és tu maior do que Jacó, a moça falando a ele, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Há águas que são claras, parecem ser boas para se beber.
parecem ser gostosas de saborear, mas jamais resolverá o seu problema. Jamais matará a sua sede. É um saciar momentâneo. A gente não pode se enganar com esse tipo de poço. É uma parábola. O poço é as suas escolhas. É na onde você busca. Na onde você tem buscado saciar a sua sede. Em amigos? Em parentes? Em colegas? Em vizinhos? Em conhecidos? Em melhores amigos? Ou você tem buscado água no poço de Cristo? É o lugar que nós devemos buscar água, porque a nossa sede vai voltar todo dia, mas no poço de Cristo não. A sede, ela reflete os problemas. A sede, ela reflete as dificuldades. Já a água viva são as soluções. Se você beber dos poços mundanos, alimentar o seu corpo, a sua alma, de águas impuras, você vai andar impuro. Você vai precisar cada dia mais beber. É igual o pecado. Quanto mais ele entra no seu corpo, mais ele mexe nas suas concupiscências, e você vai se acostumando a pecar. É o que acontece no mundo. Mas quando nós bebemos de um banquete espiritual, de uma água espiritual, a nossa mente é renovada, ela é mudada. Quem bebe da água de Cristo não sente sede de outros poços. No 14 diz o seguinte: glória a Deus, Deus é bom demais. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jogar para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der. Essa água, ela não é achada em qualquer lugar. Ela não é encontrada em qualquer lugar. É o Senhor quem nos dá. Outras águas são encontradas em qualquer lugar, em qualquer poço, poços terrenos. O que eu tenho permitido entrar em meu ser? Qual é o alimento que está renovando as minhas forças? São águas poluídas ou são águas cristalinas? Qual a constância que você tem bebido da água que Cristo te dá? Todos os dias? Ou só aos domingos? Ou só às vezes? Ou só quando há problemas? Quando você vem na igreja e você entrega o seu melhor para Deus, você está bebendo do poço dele. Você está bebendo da água viva. Quando você sai na rua e você vê alguém chorando, e você em espírito fala: meu Deus, age com providência na vida daquela pessoa, você está bebendo do poço de Deus. Quando você vê uma mãe chorando por um filho, ou por uma filha, ou por um marido, e você fala: meu Deus, entra com providência, você está bebendo da água de Cristo. Quando você vem na igreja e você vê uma irmã, um irmão em tempos difíceis, e você vai lá e fala: ó, fica tudo bem, fique em paz, Deus está no controle, você está bebendo da água de Cristo. Quantas vezes ao dia você tem buscado água no poço de Cristo? Deus é bom. Aleluia. No 15 diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher samaritana pediu água. Nós devemos vir e pedir ao Senhor: me dá desta água. O que é essa água? É o mover do Espírito Santo em nosso ser. Quando eu sei que eu estou bebendo e transbordando da água de Cristo, quando eu estou em comunhão com Ele, quando eu recebo o Espírito Santo,
Lembrando que o Espírito Santo não é só falar em línguas, é temperança, é discernimento, é ser um bom marido, uma boa esposa, é ser um crente construtivo. Isso são evidências que o Espírito Santo está chegando cada vez mais em você. Peça desta água ao Senhor, peça que Ele te dá, peça para o Senhor encher suas botijas ao ponto delas transbordá-las. Talvez você esteja morrendo de sede, porque não está indo buscar água no poço, porque não está indo lá se saciar. Quando você dobra o seu joelho, em casa ou em qualquer lugar, o Senhor faz assim: toma um pouco da minha água. O Espírito Santo vem te alimentar, vem matar a sua sede. Quando você está cansado da rotina puxada, né? A tristeza te cercando, as dificuldades te cercando, os problemas te cercando, quando você vai nesse poço e bebe água, o Senhor faz mover. Lembra? São águas vivas, não é qualquer água. Disse-lhe Jesus: vai e chama o seu marido. E a mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: você disseste bem, você não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o seu marido. Aqui nós vemos uma mulher que estava andando no erro. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher samaritana: Senhor, eu vejo que você é profeta. Senhor, eu vejo que você é profeta. Cristo precisou revelar a ela o mais íntimo da sua vida, para que ela cresça que aquele é o dom de águas vivas. Talvez você esteja esperando sinais, evidências, prodígios. Meu Deus, se manifeste a mim, para mim saber que é você. Talvez Deus já está se manifestando faz muito tempo, mas você não está bebendo da água para saber. Creia em Cristo pelo que Ele é, pelo ser que Ele é, pelo Senhor que Ele é. Cristo sempre estará no controle de tudo. Aleluia. Mas lembre-se, leve o seu cântaro para se encher no poço de Cristo. Aquela mulher, ela estava com o cântaro dela. Eu me peguei pensando, uma mulher que teve problemas relacionais, uma mulher que buscava água sozinha, naquele sol estridente, que era a hora que as outras mulheres não iam. Você imagina quantas dores, quantas lágrimas ela não derramou naquele caminho do poço. Lembre-se, o poço é a igreja. Quantas lágrimas você tem derramado neste caminho, vindo e voltando? E o Senhor, eis que lhe convinha passar em Samaria. Se ele entrou em Samaria e se assentou junto ao poço, é porque ele já viu as lágrimas que ela derramava naquele trajeto. O Senhor vê as suas lágrimas. O Senhor vê as lágrimas que você derrama. Não há lugar para o adorar. O Senhor sempre estará com você. Todos os lugares a gente tem que adorar a Deus. Do 20 ao 21 diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ali era um problema. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Devemos adorar a Deus em todos os lugares. Quando você for buscar água no poço chorando, vai adorando. Quando você voltar da escola, da faculdade, do curso, sentado no ônibus, em casa, com uma dívida na mão, com um atestado médico de uma causa irreversível, quando um problema estiver grande dentro da sua casa, lembre-se, vai buscar água, exaltando ao Senhor. Adore-o verdadeiramente.
que Ele estará à sua espera. Ele sempre vai estar à sua espera. Sempre, 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 sempre. Se desesperamos porque somos seres carnais, por mais que espirituais, muitas das vezes deixamos a nossa carne falar mais alto. Meu Deus, eu não vejo saída. Ele é a saída. A água dele é a saída. Nós estamos bebendo da água dele hoje. São parábolas. Você está falando de água, irmão? É muito além de uma água. Tem que ser muito espiritual para entender. Eu demorei para entender. Glória a Deus. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como diz aqui, porque o Pai procura aqueles que o adorem, aquele que o adora de verdade. Deus procura crentes que o adoram com a alma, com zelo, com amor, com alegria. Deus procura aquele que o adora no amanhecer, que o adora na viração do dia, que o adora na madrugada, que o adora na rua. Deus procura esses. Glória a Deus. No versículo 28 diz o seguinte: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto me acontecia. Porventura não é este homem Cristo? A mulher saiu feliz, correndo de volta para Samaria. Ali já era Deus moldando. Lembra que ela foi com o cântaro? Talvez ela estava indo lá com aquele cântaro lá, né? Fadigada. Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa vida, né? Eu não aguento mais, meu Deus. Todo dia esse dilema, todo dia esse problema, todo dia isso. Há um Jesus te esperando no poço. Cristo nos traz felicidade. Cristo é a felicidade. Cristo é capaz de restaurar o mais profundo sentimento. Eu me pego pensando que quando aquela mulher volta correndo para Samaria, ela volta pulando. Nossa, eu encontrei ele. Se imagine isso. Deus faz isso com você. Deus faz isso conosco. Deus faz isso com a igreja, com aqueles que bebem da sua água. Saíam, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, glória a Deus, venha comer. Porém ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Perceba que para a samaritana ele tinha uma água diferente, e para os discípulos ele tinha uma comida diferente. Há dois tratares aqui. O mesmo Deus que oferece água viva para a samaritana é o mesmo Deus que oferece um banquete diferente para os discípulos. Isso é alimento espiritual. Quando você vem à igreja, há águas vivas vinda diretamente do trono do Senhor. Há um alimento gostoso que você vai comer e vai saciar no mais profundo sentimento do seu coração. Deus entra em ação nesses sentimentos. Deus muda, molda, renova. E Jesus ali, os discípulos chamam ele para comer, e ele fala: eu tenho um alimento diferente para vocês. E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aquele que faz a vontade de Deus, ele é alimentado, ele é renovado, ele é moldado,
ele fica diferente, fica saciado, seja por água ou por alimento. O que é isso? O que é essa água e esse alimento? É uma transformação? É uma cura de uma depressão? É uma cura de uma ansiedade? É uma cura de uma tristeza? É uma solução de um problema que já está aos 90 minutos? É um problema que não tem como reverter aos seus olhos. Esse banquete é isso, é a solução. Deus tem esse banquete para nós. Não dizeis vós, Cristo ali falando com os discípulos, não dizeis vós que há 4 meses, até que venha a ceifa, há 4 meses irá acontecer a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Cristo estava ensinando os discípulos. Ali ele estava usando uma parábola, falando da seara, dos campos. E ele explica para os discípulos: vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Certos grãos, certos alimentos da época, quando ficavam prontos para a colheita, eles tinham uma cor esbranquiçada. Cristo estava ensinando para eles: buscar aqueles que estão fora do caminho. Cristo fez isso com a samaritana. Ele chegou até ela, e você pode ver que ela não conhecia dessa água, da água que joga para a vida eterna. Muitos andam e não conhecem essa água, e é nós, a igreja, que temos que apresentar essa água para aqueles que não conhecem, para aqueles que nunca beberam desta água. Somos ceifeiros. Ali Cristo estava falando: a ceifa já está madura, devemos trabalhar, é hora de colher. No 36 diz o seguinte: e o que ceifa, ele recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Vamos lá. O que ceifa e o que planta, o que semeia, ele recebe galardão e junta fruto para a vida eterna. O seu trabalho dentro da igreja, ele é visto por Deus. Paulo diz o seguinte: sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão. E aqui diz o seguinte: o que semeia e o que ceifa, ambos se regozijem. O que nós podemos aprender com isso? No 37 diz: eu vou te explicar. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. O que é isso? Um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Um prega e o outro acolhe. As irmãs, as lideranças, cada um tem um trabalho na igreja. O irmão está lá ministrando, né? O pastor está lá ministrando. Nossa, como que é bonito o trabalho dele. E o seu trabalho? Como você tem acolhido aqueles que estão lá fora? Cada um trabalha de um jeito no meio. Cada um tem uma forma de trabalhar. Mexer no som é um trabalho. Pegar uma criança, cuidar de uma criança é um trabalho. Colher uma oferta, servir uma água, tudo isso daí é trabalho. Lá fora nós trabalhamos, são as horas extras do reino, eu falo. Como você trabalha lá no serviço? Você prega ao reino? Você fala do dono do reino para aqueles que não conhecem essa água? Há várias formas. De qual maneira estamos contribuindo para o trabalho na obra do Senhor, do reino? Lembrando que a obra começou em nós. Paulo fala isso. E se ela começou em nós damos sequências naquilo que o Senhor começou. Nós, através dele, damos sequências nessa obra. Glória a Deus. Lembra? Um prega e o outro abraça, o outro acolhe, o outro convida. Glória a Deus. 38. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhares. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Enviei a ceifar.
Olha o que o Senhor estava falando ali com os discípulos. Somos trabalhadores de Cristo. Se há uma seara madura, que é o mundo lá fora, a seara é o mundo lá fora. Aquilo que está plantado na seara são aqueles que estão lá fora. E nós somos ceifeiros. Temos que ir lá colher, guardar no celeiro. Aqui é o celeiro. Se não guardar, o tempo lá fora acaba, a chuva destrói. A chuva podemos assemelhar aos demônios, à carne. É como eu disse, os tempos de hoje em dia pode se comparar aos tempos de Sodoma e Gomorra. Cada dia mais a transgressão tomando conta do mundo. Mas nós somos ceifeiros. Vai para sua casa hoje lembrando disso. No caminho você lembra disso. Eu sou um ceifeiro bom ou ruim? Na época da cana, aquele que mais recebia era aquele que mais cortava. Na seara de Cristo, nós estamos sendo bons ceifeiros? Estamos colhendo bastante? Ou estamos chegando no final do dia e colhendo pouco? A igreja tem um trabalho a se fazer. O Senhor fez esse trabalho. Aqui Cristo estava falando com os discípulos. Por que ele falou com os discípulos? Estão vendo a seara, já é tempo, está maduro, é tempo de colher. Por quê? Porque o Senhor tinha ido até a samaritana. Ela precisava, ela era uma dessas que estava na seara aí fora, estava perdida. E o Senhor vai para ela, espera ela, guarda ela no tanque, no bolso, perdão, e apresenta a ela o reino. Apresenta a ela aquele que é o dono de águas que estão a jorrar para a vida eterna. Nós não podemos apresentar isso às pessoas, mas podemos levar elas até o dono do poço. O 39 em diante diz o seguinte: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Olha a diferença que Cristo fez naquele cenário. Uma mulher que estava indo chorando, triste, cabisbaixo, fazendo aquele caminho todos os dias, não via sentido na vida, e ela encontra o Cristo esperando ela. E aí Cristo apresenta o reino para ela, e ela passa a falar desse reino. A semente foi plantada. Lembra? Tem o que semeia e o que ceifa. Ali Cristo fez o papel de semeador. Ele plantou nela. Muitos creram pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tem feito. O Senhor revelou a ela ali coisas que era íntima da vida dela. Indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e Cristo ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Perceba o trabalho que Deus teve, que Cristo teve ali, o próprio Deus, o Cristo, teve ali. Ele vai até ela, revela a ela, conversa com ela, ele pede água, só que ela não tinha uma água para ele, mas ele fala: eu tenho água, é uma água diferente. Aí ele revela o oculto da vida dela, ela sai correndo, se alegrando, e ela vai até Samaria. E o que aconteceu? Ela planta naquela cidade. Está vindo um homem aí. É esse o pensamento que a gente tem que ter. Se lembra, você está no lugar dessa samaritana. Você está indo chorando. Não se esqueça. Se no final do caminho que você fazer estiver o Cristo lá, você vai voltar se alegrando. Muitos, pelo testemunho da mulher, pelo que ela falou, creram nele. Às vezes você acha que só de você falar uma coisinha para um irmão, para uma irmã, para um amigo, você acha pouco. Mas não é pouco. Quando você fala de Deus para alguém, você está bebendo do bolso dele. Glória a Deus. E veja o trabalhar de Cristo. Indo pois ter com ele os samaritanos,
rogaram-lhe que ficasse com eles. Lembra, os judeus não se misturavam com os samaritanos. O que Cristo faz? Fica 2 dias com eles. Os samaritanos eram considerados pessoas impuras, pode-se dizer. Mas para Cristo não tem isso. Ele se assenta junto com eles, conversa com eles, e aqueles homens e aquelas mulheres passam a ouvir Cristo. E muitos creram nele, pelo que ele falava, pelo que ele pregava. E eu fico me imaginando os discípulos junto com Cristo. Quão assombrosos eles não ficaram. Nossa, como esse homem é sábio. Como esse homem é sábio. Ele é sábio para resolver os seus problemas. Nós que se desesperamos, nós que muitas das vezes buscamos por poços sujos, confiamos em fontes terrenas, fontes rasas. Mas há um Senhor que tem água, uma água diferente. Em Apocalipse 5, eu estava meditando nessa palavra. João ali recebendo a maior revelação, se não a maior revelação que podemos ver na Bíblia. João diz o seguinte no Apocalipse 5: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradar com grande voz: quem é digno de abrir e desatar os seus selos? E João viu que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro e nem olhar para ele. E João diz o seguinte, aí entra o sentimental do homem. João diz: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Mas João também disse: e disse-me um dos anciãos: não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Sabe quem é este, digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? É o dono do poço. Glória a Deus. É o dono do poço. Não se esqueça, quando você encher as suas botijas e for embora para sua casa e estiver acabando a água daquela botija, lembre-se de na onde você deve buscar água. Mas não se esqueça, a botija ela não tem que esvaziar. Se todo culto você vir com sua botija aqui, o Senhor vai abastecer ela todo culto. Todo culto. Ela vai estar sempre cheia. Vai vir problemas, você vai se lembrar da água. Opa, eu tenho água. Eu tenho água de Cristo. É uma água diferente. Não se desespere. Há um Deus que muda situações. Eu acredito, a passagem não fala isso, mas eu acredito que a partir daquele dia, aquela samaritana passou a ver as situações de uma forma diferente, porque havia um Senhor que cuidava de tudo. Amém? Saiba que há um Senhor que cuida de tudo, mas não se esqueça aonde você deve buscar água. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos sempre estar na casa de Deus, buscando desta água e bebendo desta água. Louvado seja Deus.